Eu quero pregar sobre o tema Deus muda a história das tragédias. Já preguei. Deus muda a história das tragédias. Pega a sua Bíblia. Segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 7. Eu falei segunda? Não, primeiro, me perdoe. É que eu fiquei com a segunda na cabeça, que Deus me deu uma mensagem muito forte, segunda Crônicas, irmãos. Eu vou falar sobre a miséria da nação. Mas eu estou ainda está sendo gerada essa mensagem. Vou falar sobre a miséria da nação. E eu queria que essa mensagem chegasse lá na presidenta. Estou falando sério. Queria tanto que essa mensagem que eu vou pregar chegasse diante dela. Puxa, eu vou pregar para chegar nela, irmãos. É muito forte a mensagem que Deus está me dando. A miséria da nação. Pô, eu creio que pode chegar. A internet é poderosa. Aí vocês podem usar o Facebook de vocês. Não é essa não, essa é Deus muda a história das tragédias. Irmãos, tem texto na Bíblia que a gente pula direto, né? Por exemplo, o que eu vou ler agora tem gente que pula, que são as genealogias. Ninguém gosta de ler genealogia, né? Mas essa aqui é extraordinária. E eu quero ler. Primeiro. Eu estou falando segundo? Primeiro que eu falei? 7. Eu quero ler o verso 20. Eu creio que Deus vai falar contigo, porque eu vou falar de tragédia. Eu vou começar falando de tragédia em família, irmãos. Verso 20 ao 23 diz assim: Estes foram os descendentes de Efraim. Sutela, que foi o pai de Bered, pai de Taate, pai de Eliada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Ezer e Eliade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Leiam o verso 23 já. Nós queremos louvar o Teu nome nesta noite, em que a Tua palavra foi lida, e a Tua palavra é poder na terra. Ela tem poder para restaurar, levantar o caído, curar o enfermo, abater o soberbo, exaltar o humilhado, dar vida a quem não tem nenhuma, trazer esperança àquele que já não tem e que não consegue caminhar. Oh meu Deus, no nome de Jesus, que a Tua palavra nesta noite encontre repouso em cada coração, meu Pai. Não deixe esta semente
cair no meio de pedregais, à beira do caminho, no meio dos espinhos, mas faça ela achar um terreno bom, de terra boa, que venha dar fruto de 30 a 60, de 60 a 100, no nome de Jesus. Amém? Vocês podem tomar os assentos, por bondade, irmãos. Nós não temos avós perfeitos. Nós não temos pais perfeitos. Nós não temos filhos perfeitos. Não temos cônjuges perfeitos. E nem tampouco nós somos perfeitos. E mesmo nas imperfeições, no meio das famílias, ninguém quer viver as tragédias que acontecem no seio dela. Ninguém programa as turbulências no meio da família. Porque ninguém programa na hora de fazer filhos, ninguém programa um filho homicida, traficantes, viciados, parricidas. Ninguém. A Bíblia Sagrada, ela nos revela várias famílias que, apesar de terem sido criadas por Deus, de estarem nas programações do Pai Celestial, mesmo assim não foram poupadas das tragédias. Nós começamos a Bíblia, e a Bíblia começa a falar de Adão e Eva, e já começa a família, Adão e Eva, tendo tragédia na família, onde o seu filho Caim mata Abel por causa de ciúmes. Abraão, ele por não ter paciência de esperar a bênção de Deus se completar em sua vida, ele se antecipa, e a Bíblia diz que a bênção tomada antecipadamente, ela se torna maldição. E Abraão gera um filho com outra mulher, mesmo sendo autorizado por sua mulher, mas debaixo, ou melhor, fora dos planos de Deus, das programações de Deus. E acaba que Abraão, ele tem que pôr seu filho para fora. E isto também é uma tragédia. Ter que pôr um filho para fora de casa é uma tragédia. Noé é um homem de Deus. A Bíblia diz que Deus acaba com a humanidade, mas ele poupa Noé e sua família. Mas Noé, depois de estar tão empolgado, eu não sei, querendo festejar, eu não sei qual era a cabeça de Noé, mas ele faz uma festa para ele mesmo, bebe, fica tão embriagado que se despe na frente dos filhos. E diz a Bíblia que o seu filho viu a nudez, e essa nudez que ele viu não foi simplesmente ver, ele desejou, ele quis o seu próprio pai. Isso é uma tragédia no meio da família. E aí nós continuamos lendo a Bíblia e encontramos o sacerdote Eli. Eli é um sacerdote de Deus que cria filhos dentro da igreja, que educa seus filhos dentro da igreja. Mas ele vê os seus filhos, que também são sacerdotes, mas eles veem seus filhos sendo promíscuos, tendo motivações erradas com aquilo que se ofertava na casa de Deus. E na hora que o negócio fica feio para o lado deles, eles querem trazer a presença de Deus quando nunca tiveram.
E quem nunca tem, quando quer ter rapidamente, sem ter intimidade, acaba perdendo. E ele perde a arca elevada. E aí vem Samuel. A Bíblia relata a vida de Samuel. E Samuel é um grande sacerdote. Diga comigo, grande sacerdote. Irmão, Samuel marca a história dele já no seu nascimento. Samuel marca a história dele. E se eu fosse começar a falar, para eu começar a falar de Samuel, eu teria que voltar e lembrar de Ana, a mulher que foi perseverante na oração, determinada naquilo que queria. E agora ela tem o prazer de entregar seu filho e ver o seu filho ser sacerdote, um sacerdote que marca a história de Israel. Mas ele não consegue marcar a história da sua família. Os filhos de Samuel também saem do controle dele. E ele vive tragédia dentro de casa. E porque eu deixaria de mencionar aqui Davi. Davi é o grande rei de Israel, irmãos. Davi chega um tempo da vida dele que ele vence todas as guerras, e diz a Bíblia que já não havia guerra em Israel. Tamanho era o poder bélico, poder de disposição, poder do seu exército de Davi. Davi, o grande rei de Israel, mas que consegue ver a desgraça no seio, no meio da sua família. Davi que faz tudo às escondidas, pensando que estava se escondendo de Deus, quando ele comete adultério, quando ele comete o homicídio. E Deus diz para ele: você fez às escondidas, mas eu vou fazer tudo para que todo o povo veja. Vou entregar tuas mulheres na frente de todo mundo, aos seus filhos. E Davi vê a desgraça em sua família. Davi vê um filho estuprando sua filha. Davi vê um filho matando o irmão que estuprou a filha. Davi vê um filho querendo tomar o seu reino. E vê a morte desse filho. Desgraça, diga desgraça. Depois vem Ezequias, rei, que marcou a história de Israel também. Ezequias, ele é um rei que marca a história de Israel, mas ele gera Manassés. Quem? Manassés, diz a Bíblia que ele foi o pior rei que reinou em Israel. Diga, pior rei. Foi o pior rei que reinou em Israel. Esse cara era insubmisso, prostituto, sanguinário. Você vê? Eu estou falando de pais bons, que as tragédias se instalaram dentro das suas casas. Eu não sei, irmãos, que tipo de situação você tem vivido no meio da sua família. Eu não sei que tipo de situação te trouxe para a igreja. Eu não sei se você é um pai bom que tem visto a tragédia no meio dos seus filhos, ou se você é um filho que teve pai bom e você viveu já tragédias e agora recorre a Deus para mudar a sua história. Eu não sei se você muitas vezes também já viu algumas famílias tripudiando e vivendo debaixo da desordem do inimigo. E eu vim aqui para falar com você hoje. Eu vim aqui para falar com você hoje, dizer que Deus pode mudar a história da sua vida e da sua família. Mas antes de chegar até aqui, ou até mostrar para você que Deus é capaz de mudar isso tudo, eu quero falar sobre a família de José. Meu filho, quem foi José? Quem foi José? José foi o filho amado de Jacó, meu querido, temente a Deus, e ninguém podia duvidar de que José era temente a Deus, porque José o tempo todo ele mostra que ele era fiel. José foi fiel ao seu pai, José foi fiel ao seu patrão no Egito, José foi fiel a Faraó, José foi fiel na cadeia, José foi fiel no trono, quando já governador, governando o Egito. E diz a Bíblia
que no Egito, no período dos 7 anos de abundância, José agora se casa, ele recebe a bênção de Deus, porque diz a Bíblia em Provérbios 18, que aquele que encontra uma esposa, encontra a bênção de Deus. Se você ainda não encontrou uma, guarde a bênção de Deus. Você que já encontrou, diga glória a Deus. Você encontrou a bênção. José encontrou a bênção de Deus, e ele se casa. Em Gênesis 41, a Bíblia fala que ele se casa, e desse casamento ele gera 2 filhos. Quantos? Versículo 50 ao 52 diz assim a Bíblia: antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés. Quem? Não é o mesmo que eu citei, filho de Ezequias. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O primeiro deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. O segundo filho chamou Efraim. Como? Dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Em outras versões, na terra da minha aflição. Preste atenção, irmãos. No significado desses nomes, Manassés e Efraim, José, na verdade, ele passa 13 anos no Egito até assumir o trono. E quando ele chega ao trono, a fartura já começa a acontecer. Ele governa, ele tem um primeiro filho, e ele pensou de chamar esse menino de perdão. Ele prefere deixar o drama da casa do pai do que carregar uma ferida, do que continuar com a sua ferida, continuar com aquele drama que ele viveu enquanto ele passava os processos de Deus para poder chegar a governador do Egito. Esse menino nasce e ele está dizendo: Deus me fez esquecer da casa de meu pai, Deus me fez esquecer a ferida que me marcou, Ele me fez esquecer a dor que eu passei. Esse menino nasce e ele está dizendo: agora a alegria completa chegou na minha vida. Ele está dizendo: Efraim nasceu, eu estou alegre, eu estou satisfeito. Esse menino nasce e eu estou satisfeito, porque a alegria brotou e a tristeza saiu. Ao invés de deixar a ferida, ao invés de deixar a ferida aberta, ele colocou uma pedra, e todas as vezes que ele olhava para o seu filho, ele estava dizendo: eu perdoei os meus irmãos. Aleluia! E aí nasce o segundo filho. Eu disse do primeiro, não foi? Manassés. Agora nasce o segundo, Efraim. E o segundo, Efraim, ele diz: Deus prosperou na terra da minha aflição, na terra onde eu tenho sofrido. Ele consegue agora não somente esquecer da casa do pai e arrancar a ferida que foi causada por seus irmãos, mas agora ele consegue enxergar que Deus está prosperando a vida dele. E o melhor, não é só prosperando, porque uma coisa é você prosperar, a outra coisa é você prosperar debaixo de aflição, debaixo de tormento, debaixo de pressão. Diga, Efraim. Quando você vai para o capítulo 48 do livro do Gênesis, acontece uma cena interessante nesta família. Jacó já está caminhando para a morte. Jacó está doente, está enfermo, está velho. E eles trazem uma cultura de que eles deveriam abençoar, e começava a bênção pelos filhos mais velhos.
E aí, as pessoas acreditavam, algumas não acreditam mais hoje, que os pais liberam as bênçãos para os seus filhos. Tem muita gente que não leva mais isso em conta. Eu tenho meninos aqui que eu estou puxando a orelha, porque nem de pai chama o pai. E eu estou puxando a orelha dele, porque vai ter que chamar o pai de pai, vai ter que beijar a mãozinha do teu pai, vai ter que pedir a bênção do pai. Porque se não sabe pedir a bênção do pai terreno, vai pedir a bênção do pai que não vê. Se não consegue pedir a bênção do pai que vê. Aleluia! Quando você chama o seu pai de você, você equipara ele aos seus amiguinhos do colégio. Quem chama o pai de você, chama Deus de você. Está botando tudo num bolo só, numa igualdade só. Não sabe diferenciar quem tem o senhorio sobre a vida dele, quem tem o poder sobre a vida dele, quem tem autoridade sobre a vida dele. Então esquece essa história de você. Esqueça essa história de não pedir a bênção daquele que tem todo o poder de te liberar a bênção, além de Deus, que é o seu pai. E agora, no capítulo 48, Jacó, ele vai abençoar, e José traz os seus filhos também para Jacó abençoar. No versículo 5, a Bíblia diz que agora, pois, seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus, sabe? Como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubens e Simeão. Sabe o que Jacó está falando? Traga teus filhos aqui, José. Traga teus filhos aqui, que apesar de não terem nascido no meio do nosso povo, apesar de terem nascido no Egito, eu quero fazer eles serem tantos meus filhos quanto os que eu já tenho. Ou seja, os teus filhos vão ser agora enxertados nas tribos de Israel. Eu vou completar as tribos de Israel com os teus filhos, Manassés e Efraim. Tamanha era a bênção que Jacó queria introduzir em toda a sua família. Isso é muito importante, irmãos. Eles deixariam de ser netos agora para ser filhos. Eles vão fazer parte das tribos de Israel. E aí no verso 13, algo interessante acontece. E José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, Manassés à esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E José, ele fala: peraí, está errado isso aí, tem que começar pelo mais velho. E abençoou a José, dizendo que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastoreio em toda a minha vida até o dia de hoje. Volta no 14. Ok? Ou seja, Israel, Jacó, ele estava dizendo: não, rapaz, eu não estou errado, não. Eu quero abençoar o mais novo, porque o mais velho vai servir o mais moço, o mais moço vai ser pai de multidão. Eu quero abençoá-lo. Você depois deu uma lida no texto todo. Era o prazer de Jacó querer abençoar o mais moço. Agora, quando nós voltamos, a bênção, diga a bênção, foi liberada para a vida de Efraim e para Manassés. Sim, a bênção foi liberada. Bênçãos diferenciadas, mas liberadas. Sabe o que eu vejo nisso tudo que eu li? A bênção, uma família abençoada. Diga, uma família abençoada. Diga que não está livre das tragédias. A bênção está liberada. Quem liberou foi o patriarca Jacó.
Ele liberou a bênção para essas famílias. Volta para 1 Crônicas, capítulo 7. Efraim, diga Efraim. Tem a bênção de Deus. Querido, diz a Bíblia ali que depois, volta no 20. Começa falando da descendência, 21. Agora chega pai de Zebade, pai de Sutela, Ezé e Eliade, filhos de Efraim, diga filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate quando tentaram roubar os rebanhos deles. Os filhos de Efraim agora são mortos porque estavam roubando gado. É muito sério isso aqui. Esses meninos estão vindo de uma descendência abençoada, mas eles seguem outro rumo. Esses meninos estão debaixo da bênção de Deus, mas preferem sair debaixo da bênção para roubar gados. São ladrões, tornam-se ladrões. Querido, isso mancha, isso macula a história de José. Quem é que quer ter um negócio desse na família? Quem é que quer ter um ladrão na família? Filho de Efraim, o avô, governador do Egito. E eles têm 2 bandidos na família. Eles têm 2 bandidos na família. Receberam a bênção do patriarca. Agora tem filhos ladrões de gado. Você já pensou que tragédia? Você está me acompanhando? Amém. Você já parou para analisar que tragédia? Quem sabe essa tragédia se instalou na tua família? Quem sabe você está aqui me ouvindo e eu não vou poupar palavras. Quem sabe você está aqui me ouvindo e você tem um pai que é gente boa, de oração, trabalhador, mãe que faz parte da oração da igreja, parte das irmãs. Quem sabe? E você tem se desviado, sabe? Tem se desviado. Quem sabe você vem para a igreja, talvez tanto quanto esses meninos foram criados no caminho do Senhor por Efraim, mas que estavam dentro da igreja com a cabeça lá fora. Estavam dentro da igreja pensando no baile, no pagode, pensando na piriguete, pensando na maconha, pensando em tomar umazinha para poder ir para a festa depois e enganar o pai que estava junto do fulano ou de Beltrano. Quem sabe tu tem vivido uma vida de duplo ânimo. Quem sabe você tem vivido uma vida que não está sendo influenciada pelos homens de Deus, mas tem sido influenciada por homens que não prestam. Esses garotos, eles jogam fora o legado de uma família. Eles escarnecem com zombaria todos os ensinamentos da casa do seu pai. Ele joga fora a história do pai, eles jogam fora a história do avô, e eles entram por um caminho sinuoso que traz dor e traz drama para uma família, traz a tragédia que se instala numa família abençoada. A Bíblia não relata o que eu vou te falar, mas quem sabe esses garotos começaram a roubar brinquedinho dentro da sala de aula, borrachinha e lápis dentro da sala de aula, e quando chegava com borrachinha e lápis diferentes dentro de casa, o pai nunca pegou e perguntou: o que é isso aqui? De quem é isso aqui? Fala para mim. Nunca corrigiu, sabe? Quem sabe é um garoto que chega com um tênisinho diferente em casa e quando a mãe pergunta: o que é isso? Emprestado. E ela nunca procurou saber de quem era emprestado, quem foi que emprestou. Primeiro que não deve nem criar os filhos se tendo a prática de pegar nada emprestado com ninguém, porque tem gente que rouba pensando que está pegando emprestado.
e não devolve, sabe? Tem gente que não quer enxergar que o filho está se desviando para outro caminho. Sabe por quê? Porque dá trabalho corrigir. Sentar com o filho e corrigir, falar isso não se faz. Eu lembro-me quando a minha filha Isabel tinha ainda uns 6 para 7 anos e que sumiu um dinheiro dentro da minha casa. Irmão, eu jamais ia pensar que foi minha filhinha Isabel que pegou para comprar bala aquilo. Sumiu 50 prata, meu amigo. E eu pensei que foi 2 pessoas que estavam dentro da minha casa que era diferente. A acusação na cabeça já estava pronta. E eu insisti, e as pessoas falando que não foi. Até que daqui a pouco, eu acho que ela acordou do que fez, foi comprar 50 prata de bala. E ela acordou. Eu falei, pai, fui eu. Meu irmão, não teve peninha não. Para mostrar a ela que aquilo não era direito, eu levei ela para dentro do quarto e dei umas 50 chineladas nas mãos dela. E toda a chinelada eu falava para ela, tu não pode pegar mais isso. Você não pode pegar dinheiro sem pedir. Você não pode parar e pegar as coisas que não te pertencem. Cada chinelada eu ia falando para ela por que ela estava tomando aquela chinelada. E para a glória do nome do Senhor, nunca mais houve isso. Eu não podia sentir pena da minha filha. Eu chorei junto com ela. Mas foi melhor eu chorar ela com 7 anos do que depois ter que chorar como a mãe do playboy está chorando até agora. Um homem criado em família de classe média, que não teve princípios de roubo. Pega histórico dessa família e você vai ver que não tem um histórico de tráfico, de vício, de roubo. E ontem, o que mais me entristeceu foram as fotos que me mandaram desse rapaz baleado. Eu não olhei para aquilo e tripudiei aquele homem morto. Não, eu senti dó daquele homem que morreu sem a salvação. E que a família numa hora dessa está sofrendo porque ele não quis ouvir. Ou talvez porque os pais, na hora que tinha que corrigir, não corrigiram seus filhos. Pais que ficam com peninha de acordar seus filhos domingo de manhã, de trazer para uma escola bíblica dominical, mas depois que fica aí 15, 16, 14 anos, quer trazer para o gabinete para eu corrigir, achando que eu dou educação para o teu filho. Quem tem que dar educação para o teu filho são vocês. Eu dou orientação espiritual. Ah, pai, tá rebelde, não quer me obedecer. Dá vontade de falar porque tu é um pai frouxo. Por isso que eu não quero te obedecer. Tem outros que a gente sabe que são ações, é ação de demônios. Mas a gente aqui como pastor conhece o histórico de cada família. E sabe quem educa e sabe quem não educa. Então não tenha pena de acordar o teu filho 8 horas da manhã para vir para a escola dominical. Não tenha pena de botar teu filho para vir para ensaio de juventude, ensaio de adolescente. Aí como ele gosta hoje da igreja para dar castigo, vou te dar um castigo, não vai para o ensaio da igreja. Tu deve estar doente, rapaz. Quer dar castigo, meu filho? Tira o celular, tira a televisão, tira a internet, tira tudo, só não tira a igreja do caminho dele. Ah não, tem força para tirar o ensaio, mas não tem força para tomar o celular e falar, tu não vai usar mais. Tem força para tirar o ensaio, mas não tem força de ligar a televisão e falar, não vai ver mais. Não tem força de desligar o computador e falar, não vai ter mais internet. Como é que José reagiu a isso, hein? Hein? E aí alguém pode pensar assim,
Pô, mas aí já é filho de Efraim. Talvez José não estava nem vivo, não? Capítulo 50 de Gênesis. Vamos ver se José não estava vivo. Vamos lá. José atirou sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Segundo deu ordem aos médicos que estavam que chamaram seu pai Israel. Eles vão chamar. Agora 40 dias. Mas eu perdi o versículo, mas vai. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Mais na frente. Peraí. Acho que é o 13, se não me falha a memória. Não. Vou pregando aqui. Acha aí quando José soube que os seus netos haviam sido assassinados. E aí José soube que os seus netos haviam sido assassinados. Você acha que isso traz prazer para um avô? Um avô que tem um histórico esplêndido. Hã? Meu irmão, a gente precisa querer mudar essa história dentro da igreja. Quer ver eu ficar triste? É quando eu tô conversando com alguém e principalmente o pessoal que faz trabalho em presídio, o pessoal que trabalha diretamente no presídio, o pessoal do SEAP, né? Ele fala assim: pô, tu não sabe, irmão, o que tem de filhos de pastores lá preso. Cara, me sumir, irmão, isso me arrebenta. Isso me arrebenta, sabe? Pessoas que eram para ser exemplo na sociedade, estão nas cadeias, digam comigo, tragédias. E eu quero te perguntar, quantas pessoas que estão dentro da casa de Deus, que estão vivendo à margem da lei? Quantas pessoas que talvez estiveram dentro da igreja, como eu já disse aqui, filhos de pastores, mas que se desviaram e que hoje estão fazendo bagunça? Você lembra de quarta-feira o que o pastor William Barros falou? 3 homens rendem ele, leva ele para dentro da favela. Quando ele diz que é pastor, esses caras pedem uma oração. Eu duvido que um daqueles não é um garoto desviado. O cara me assalta, leva meu carro, e eu ligo para ele uns 20 minutos depois, e eles atendem o telefone, e eu digo para eles: eu sou o pastor que vocês roubaram o carro. E ele diz: o senhor está rastreando o telefone? Eu falei: claro que não, rapaz, sou homem de Deus. Ele diz: pastor, sabe o que diz a Bíblia? Maldito o homem que confia no outro. Eu tive que escutar isso do bandido que me assaltou. E eu disse para ele: mas sabe o que diz a Bíblia, que tu pulou a parte, eu não leu? O que, pastor? Que o pai está na janela esperando o filho voltar. E ele está te esperando você voltar para a casa dele. Aleluia! Pessoas que perderam a satisfação de estarem debaixo da bênção de Deus, assim como os filhos de Efraim, e preferem andar, à margem da lei, abrir mão dos princípios de Deus, porque preferem andar segundo o curso desse mundo. Ninguém quer ter filho se perdendo para esse mundo. Ninguém. Irmão, eu tenho gente aqui que andou debaixo de festas do mundo, de pagode, de funk, de drogas. Os próprios traficantes não querem seus filhos envolvidos com tráfico. Incrível. Mas eu ainda encontro pessoas que dizem: eu quero viver a minha vida, eu quero andar segundo a minha vontade. E aí eu vou lembrar algumas passagens, 2 passagens que tiveram resultados desastrosos. Uma eu já citei: o filho pródigo.
O filho pródigo, irmão, ele diz para o pai: me dá aí o que me pertence. Olha aqui, ó, me dá o que me pertence quando ainda nem pertencia a ele. Ele pediu parte da... Que herança é essa se o pai estava vivo? Então que herança é essa que cabia a ele se ele não tinha ainda direito? E tem gente pedindo aquilo que não tem direito, mas finge que tem e vai embora. Tem gente achando que tem direito daquilo que não tem, quer ter, faz ter e vai embora. E aí, meu irmão, resultados desastrosos. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Aquele menino, ele quer viver uma vida dissoluta. Ele quer viver uma vida sem regras. Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus, mas que querem viver uma vida sem regras? Que bate no peito dizendo: ninguém tem nada com a minha vida. Então tu está no lugar errado. Você está no lugar errado, meu irmão. Que aqui é para quem quer andar debaixo das ordens de Deus, dos princípios de Deus. Os princípios estabelecidos por Deus não traz dores. E esse menino quer andar segundo o curso dele: me dá o que me pertence, vai embora. Gasta, olha o que diz a Bíblia: gastou com as prostitutas, andou fazendo o que queria. E sabe o que ele recebeu? Sempre quando a gente faz o que quer, que nós fazemos o que queremos, sempre vamos receber aquilo que nunca queríamos ter. Esse homem fez o que queria, recebeu o que não queria. E agora ele está trabalhando como escravo e comendo todas as rações dos porcos. E sabe o que ele diz? Eu estou aqui passando fome. É sempre assim. Eu estou aqui passando fome, enquanto os trabalhadores... Ele não falou filho, não. Ele não se referiu como filho. Ele falou: enquanto os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. Ele não se referiu nem a filho. Enquanto os trabalhadores, os escravos do meu pai, têm abundância de pão, eu estou aqui passando fome. Sabe o que ele está falando nas entrelinhas? Posso falar? Ele está dizendo assim: eu sou um burro. É isso ou não é? Ele está falando: caramba, que burro que eu fui. Eu podia estar lá numa boa, mas que imbecil que eu fui. Pedi a minha herança, parte da minha herança, algo finito, enquanto lá na casa do meu pai tem abundância de pão. Tem gente assim, irmão. A casa de Deus tem abundância de pão, meu filho. Tem abundância de pão, e você está lá, e você volta para o mundo, ou você está no mundo, sabe, pedindo esmola para ser feliz. Ser feliz numa noite com uma bebida, ser feliz numa noite com uma droga, ser feliz numa noite com uma mulher, ser feliz numa noite com a dança. Esses meninos, filhos de Efraim, o que eles queriam? Para que foram roubar gado, gente? Me diz aí, para que esses garotos foram roubar gado? Eles ainda estavam debaixo de bênção. Não tinham necessidade nenhuma de roubar nada. Aleluia. Aleluia. Para que você vai tocar naquilo que não pode? Para quê? Você já viu que é sempre assim? Faz, bota a mão na cabeça e fala: caramba, para que eu fiz isso? É sempre assim. É sempre assim. Um monte que meteu a mão numa arma e assaltou, depois que estava dentro da cadeia: meu Deus, para que eu fiz isso? Irmão, eu ainda estava na ativa da polícia, recebi uma ocorrência pelo rádio de um latrocínio em Nova Iguaçu. Um garoto de 15 anos havia morrido ali num assalto. O cara tinha roubado um dinheirinho dele, uma besteirinha, um celular, e matou o garoto de 15 anos. Aí, fugindo na moto, deparou com a nossa viatura aqui do outro lado, troca de tiro, e aí prendemos um cara. Para mim o cara estava baleado, e ele todo mole. Peguei ele, socorri, já era crente, graças a Deus, e socorri aquele cara. Quando eu chego no hospital, ele não está baleado, mas no meio do caminho eu falei para ele: Deus te deu um grande livramento, hein, rapaz? Ele falou: por quê?
Falei, porque eu sou crente. Graças a Deus. Aleluia. Deus te deu um grande livramento. Quando eu falei em livramento, sabe o que ele falou para mim? Sou diácono desviado. Aí deu vontade de matar ele. Eu sou diácono desviado. Eu falei, rapaz, mas fiquei com raiva, irmão. Falei, tu é um miserável. Tu acabou de matar um garoto de 15 anos, rapaz. Ele falou, para mim ele ia reagir ao assalto. Ele falou, eu posso pedir uma coisa? O senhor é pastor? Eu falei, sou pastor. Ele falou, posso lhe pedir uma coisa? Que o senhor ora por mim? Eu falei, vou orar agora. E eu orei por ele, irmão. Orei pela vida dele. Quando eu acabei de orar, ele falou assim, poxa, por favor, me libera aí. Aí eu orei mais pesado, né, irmão? Tive que orar mais pesado, com imposição das mãos. E aí levei ele pra... Aí falei pra ele assim, não, rapaz, tu não tá entendendo. Falei pra ele, tu que não tá entendendo. Ele falou, o que, pastor? Falei, Deus está te levando pra cadeia pra tu pregar lá dentro, rapaz. Tu é um diácono, tu vai pregar dentro da cadeia. E aí prendi. Mas tu veja, saiu debaixo da bênção de Deus para agora viver a prisão, viver aprisionado, engaiolado. Deus não te criou para isso. Deus te criou para a bênção, Deus te criou para a vitória, Deus te criou para ter fartura, para ter abundância de pão. Aleluia! E depois eu encerro falando sobre Apocalipse, capítulo 2. O capítulo 2 do Apocalipse, a Bíblia relata sobre uma igreja, a igreja de Éfeso. Igreja de quê? De Éfeso. Irmão, a igreja de Éfeso. Você está aqui ainda? Alô? Alô? A igreja de Éfeso é a igreja que abandonou o primeiro amor. Na casa do filho pródigo, a tragédia se instalou, sim ou não? Sim. Deus mudou a história da tragédia? Sim. Deus sempre muda a história da tragédia. E agora na igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso é a igreja, capítulo 1, versículo 1. A igreja que 2. É a igreja que diz o Senhor, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Irmão, que igreja linda é essa aí no início? Que igreja espetacular. Diga, tinha obras. Volta, Marcelo. Aldo. Tinha obra. Diga, tinha trabalho árduo. Diga, tinha perseverança. Diga, não tolerava o erro. Olha aí. Descobriu até quem era impostor no meio da igreja. Que igreja linda. Igreja linda essa. Mas quando chega no versículo 3, suportou o sofrimento por causa do nome do Senhor e não desfaleceu. No 4 ele diz, quanto a você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Sabe o que é isso? A tragédia se instalou dentro da igreja, porque quem abandona o primeiro amor vive debaixo de tragédia. Quem abandona o primeiro amor perde a essência da intimidade com Deus. Sabe? Irmão, perder a essência da intimidade com Deus é tudo que eu não quero. Eu prefiro perder a intimidade com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, mas eu não quero perder a minha intimidade com Deus. Sabe? E o Senhor diz, você fez tudo isso, mas olha aqui, ó, mas eu tenho contra ti que você abandonou. Você perdeu. Você abandonou o seu primeiro amor. Quantas pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja que já abandonaram o primeiro amor? Talvez os filhos de Efraim, netos de José, talvez viveram, queriam viver
debaixo de uma expectativa, não, de uma experiência nova, né? Porque abandonou o primeiro amor. Tem muita gente querendo viver debaixo de experiência nova porque abandona o primeiro amor. Porque quem está dentro do primeiro amor não quer saber de experiência nova, porque estar com o Senhor é sempre uma experiência nova. Estar na presença de Deus é sempre uma experiência nova. Então, você que está debaixo de uma tragédia, procure ver se você não abandonou o primeiro amor. Você que está debaixo de uma tragédia, vendo a sua família debaixo de uma tragédia, procura ver se você não quis andar segundo os seus próprios caminhos. Então, meu filho, nós também, com as nossas atitudes, muitas vezes, nós envergonhamos o Pai Celestial. Muitas vezes, nós não damos bola para os princípios dele, acabamos vivendo como filho pródigo, ou então abandonamos o primeiro amor e nós esquecemos que a vida é uma semeadura. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mas uma coisa é certa, Hebreus capítulo 10 diz que se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não deve endurecer o seu coração. Se você tem hoje aqui escutado a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. E faça o que o Senhor disse para a igreja de Éfeso. Ele não disse: olha, você abandonou o primeiro amor e eu vou condenar e vou te mandar para o inferno. Não, ele disse: lembra, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Sabe o que o Senhor está falando? Eu hoje mudo as tragédias em uma nova vida e uma nova vitória. Basta você se arrepender e volta ao primeiro amor. Basta você se arrepender e ver que tomou a atitude de tolo de ter saído da casa de Deus. Volta e se arrepende. E o filho pródigo também, quando voltou, ele não voltou por cima não, ele voltou por baixo. Senhor, faz-me como um dos teus trabalhadores, já está bom demais. Não quero nem voltar a ser filho. Se fizer como um dos trabalhadores, está bom demais. O pai viu o arrependimento do filho, deu uma festa para o filho. Hoje o Senhor está aqui querendo dar uma festa para você, dizendo: eu quero transformar essa tragédia em vitória. Eu quero transformar o teu lamento em baile, em vitória, em dança. Em nome de Jesus, dê vazão ao que o Espírito está falando para você. Fique de pé.